Olá, alunos do sexto ano, estamos começando agora a nossa segunda videoaula do primeiro bimestre. Então, nessa segunda videoaula a gente vai falar sobre se orientar no espaço geográfico. Então, na aula passada a gente viu o que é espaço geográfico, vimos a diferença entre os lugares e as diferentes paisagens que nós temos. Então, a partir dos conceitos da geografia, de como a gente se relaciona com o espaço, com o planeta, como é que a gente se localiza no planeta, como é que a gente se desloca pelos lugares e pelas paisagens. Em nosso cotidiano, muitas vezes utilizamos elementos naturais e culturais das paisagens como pontos de referência para nos orientar e também os endereços para ir de um lugar para outro lugar. Em lugares onde os pontos de referência são mais difíceis de identificar ou que não é um endereço, em alto mar, numa área de deserto, uma floresta densa, etc., podemos utilizar recursos como observação da posição do Sol e da Lua, do céu ou instrumentos de orientação e localização como a bússola e o GPS. Então aqui nessa foto a gente tem aqui a bússola no celular. Hoje quase todos os celulares têm bússola, no seu smartphone aí deve ter, só você procurar. E aí tem a bússola com os ângulos, a declinação magnética ali mostrando, apontando para o norte, etc. Ou então um GPS em um aplicativo, né? Por exemplo, o Google Maps, que geralmente vem instalado no smartphone que você tem ali, o Google Maps te dá, através do sistema de posicionamento global, que a gente vai ver depois, através de satélites, te dá a localização onde você está, você joga endereço e ele vai te dar o caminho para você sair do lugar que você está até um outro lugar. Portanto, localizar e orientar-se no espaço geográfico faz parte dos diferentes povos humanos, né? Então, desde dos tempos mais antigos, várias civilizações, vários povos desenvolveram diferentes maneiras de localizar e interpretar o espaço onde vive e estabelecer os diferentes deslocamentos. Então, por exemplo, a bússola, ela foi inventada pelos chineses por volta do século XII, é um instrumento que tem uma agulha imantada, ela é magnetizada, para funcionar como um imã, que aponta sempre para o norte. Sabendo onde está a direção norte, é possível identificar as demais direções cardeais, sul, leste e oeste. Já o GPS, uma tecnologia moderna do metade do século XX para cá, consiste em uma rede de satélites artificiais que permite localizar precisamente um objeto na superfície do planeta. É utilizado em navios e aviões, monitoramento de automóveis, caminhões e para localizar endereço. Aplicativos de localização para celular, como o Google Maps, usa os dados GPS para indicar os caminhos a seguir. Sem essa tecnologia, como se fazia antigamente, é a observação do céu. Temos a impressão que o Sol aparece ao amanhecer e desaparece ao anoitecer na mesma direção todos os dias. Então, essa localização do Sol, que ele aparece ao nascer e o pôr do Sol quando ele desaparece, permite a gente ter, através da orientação do Sol, uma localização no espaço geográfico. Então, o movimento aparente que o Sol realiza é porque a Terra que está se movimentando em torno do Sol e não a Terra em si mesma. A observação do movimento aparente do Sol foi uma das primeiras formas de orientação utilizada pelos seres humanos, pois vemos o Sol pela manhã de um lado e à tarde do lado oposto. E com base nessa observação, o Sol passou a ser utilizado como referência e a partir daí surgiu os chamados pontos cardeais. Então aqui a gente tem os pontos cardeais. A gente tem o oeste, que é para onde o Sol pode ser visto no final da tarde, também denominado de ocidente ou poente. A gente tem o norte, o sul e temos o leste, que é para onde o Sol nasce ali, né? O oriente, onde o Sol aparece. Então nessa figura aqui da chamada rosa dos ventos, então o que é a rosa dos ventos? É a figura que dá pra gente os pontos cardeais. A gente tem o norte, o sul, oeste e leste marcado de verde. Temos os pontos colaterais marcados de vermelho. Nordeste entre o norte e o leste. Noroeste entre o norte e o oeste. Sudoeste entre o sul e o oeste. E sudeste entre o sul e o leste. E de azul aqui são os pontos subcolaterais aí. Para entendermos o movimento aparente do Sol, a questão dos pontos colaterais e como que surgiu as primeiras formas do ser humano se localizar, se orientar e se deslocar sobre o planeta, temos que entender o movimento de rotação do planeta. Então, para explicar o movimento de rotação, os cientistas imaginaram um modelo em que o planeta Terra é atravessado do Polo Norte ao Polo Sul por um eixo imaginário levemente inclinado, onde faz com que a Terra realize um giro em torno do seu próprio eixo como se fosse um peão. Então, o planeta Terra ali está girando.
Então, o planeta Terra tem uma forma esférica, ligeiramente achatada nos polos, com uma série de deformações. Portanto, a superfície não pode ser totalmente iluminada pelos raios solares ao mesmo tempo. Cada porção da Terra é iluminada por Sol em períodos diferentes, fenômeno que dá origem à sucessão de dias e noites. Então, a Terra leva cerca de 24 horas, que a gente chama de dia, ou seja, quando a gente fala um dia tem 24 horas, é o movimento de rotação da Terra, para realizar uma rotação completa em torno do seu próprio eixo. A duração exata do movimento é 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. A gente arredonda. Então aqui na figura a gente pode perceber, né? Então a gente tem o eixo terrestre, que é levemente inclinado, o nosso planeta está assim. Então ele gira no sentido de oeste para leste. E aí você tem, de um lado que está exposto aos raios solares, é o lado que está de dia. E o outro lado que está ao contrário dos raios solares é o momento que está de noite. Então nesse esquema você pode entender o movimento de rotação do nosso planeta. A parte que está iluminada aqui que você está vendo está de dia, a parte que está escura que você não está vendo do planeta está à noite, neste modelo aqui, para exemplificar. Então, as direções cardeais que a gente construiu a partir do movimento aparente do Sol por causa do movimento de rotação, né, serve como uma referência para a localização do planeta. Mas ao longo da história o ser humano foi desenvolvendo outras formas de localização, já que essa forma de localização pelo Sol ou pela Lua, pelas estrelas, é insuficiente, ou seja, não consegue indicar com precisão a localização de um ponto na superfície terrestre. O que é muito ruim para os navios, o que é muito ruim para os aviões, né? Para você se deslocar. Quanto mais preciso for, melhor vai ser seu deslocamento, a sua localização sobre o planeta. Então, para localizarmos com precisão o endereço, ou seja, qualquer ponto da superfície terrestre, foi criado um sistema que nós chamamos de coordenadas geográficas. Então, coordenadas geográficas são um conjunto de linhas imaginárias que permitem localizar qualquer ponto em qualquer parte do nosso planeta. Então, nos mapas, os globos terrestres e outras representações cartográficas utilizam os sistemas de coordenadas geográficas que essas linhas imaginárias são representadas pelos paralelos e pelos meridianos. Então, os paralelos são linhas horizontais imaginárias que circundam a Terra no sentido leste-oeste e se encontram paralelas à linha do Equador. A gente já vai ver isso com calma. A linha do Equador é o principal paralelo, ele divide exatamente o planeta Terra ao meio, né? E divide a Terra em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Já os meridianos são linhas verticais imaginárias traçadas de um polo ao outro. Então ele vai do polo norte ao polo sul, né? E são estabelecidos como marco zero o meridiano de Greenwich, que divide a Terra em dois hemisférios, o hemisfério leste e o hemisfério oeste. Então aqui a gente tem uma ideia, ó. Então assim, o nosso planeta ele é redondo, né? Então se eu pegar e dividir ele no meio, é a linha do Equador, ele passa lá no norte do Brasil. Então para baixo da linha do Equador vai ser o hemisfério sul, que está marcado aqui sombreado meio de azulado, e para cima do norte da linha do Equador vai ser o hemisfério norte. Então a gente divide em graus, né? De 0 a 90. Saindo do zero da linha do Equador a 90 graus hemisfério sul, então a gente fala 45 graus sul, 30 graus sul, então vai dividindo ali em graus. E até o hemisfério norte, saindo de zero na linha do Equador até o hemisfério norte ali, até o polo norte, que é o hemisfério norte. Então eu divido em 45, 30, 90, até chegar a 90. Então assim, é dividido em graus, 1, 2, 3, 4, 5, e aí é subdividido em minutos e segundos. Isso é uma questão matemática, vocês devem ver isso em matemática mais pra frente. Já os hemisférios leste e oeste, você tem o hemisfério ocidental, a linha passa lá na cidade de Londres, dividindo o planeta em dois, e o hemisfério oriental. O Brasil todo está no hemisfério ocidental. A linha passa lá na Europa, passa a parte da África e todo o resto de lá está no hemisfério oriental. Então a coordenada geográfica de qualquer ponto da superfície terrestre é determinada pelo cruzamento de um paralelo com o meridiano. Então, para me dar um endereço de qualquer ponto de superfície terrestre, eu falo da latitude e da longitude. Então, a latitude é paralela, é sinônimo. Se ouviu falar paralelo, a mesma coisa de latitude. Então, é a distância entre um ponto qualquer da superfície terrestre e a linha do Equador.
Como a Terra é esférica, essa distância é medida em graus, minutos e segundos. Aí é matemática, tá, gente? A latitude varia de 0 na linha do Equador até 90 norte ou 90 sul, como eu expliquei no mapa passado ali. Todos os pontos que estão sobre o mesmo paralelo têm a mesma latitude. Então, como é que eu vou diferenciar? No cruzamento com a longitude, que é meridiano. Então, meridiano e longitude são sinônimos. É a distância entre qualquer ponto da superfície terrestre e o meridiano de Greenwich. Também é medida em graus, sendo minutos e segundos as suas subdivisões, variando de 0 em Greenwich a 180 para o oeste e 0 de Greenwich a 180 para leste. Todos os pontos que estão sobre o mesmo meridiano têm a mesma longitude. Então aqui a gente vai ver com maior clareza, ó. A linha do Equador, o ângulo até formar o 90 graus, vai os paralelos até o norte e os paralelos até o sul. Já o meridiano, marcando ali o 0 grau, meridiano de Greenwich, desculpa, marcando aqui o 0 grau, então ele vai ter uns ângulos até chegar a 180 para leste e 180 para oeste. E aí, o que os paralelos meridianos ajudaram a gente a determinar? A questão dos fusos horários, que é uma questão muito importante para vocês entenderem. O que acontece? Cada país do mundo tem um horário diferente, e o problema é que cada país adotava um horário bastante confuso, né? Lembrando que no movimento de rotação do planeta tem hora que está de dia, tem hora que está de noite. Então como é que é o seu horário de cada local? Para resolver esse problema, as constantes viagens, as trocas comerciais, os países se reuniram em 1884 nos Estados Unidos e, através de uma convenção, estabeleceu um sistema mundial para determinar a contagem da hora. Essa medida foi tomada para coordenar o crescente fluxo de pessoas e mercadorias no mundo, realizado principalmente por meio de navios e trens, posteriormente de aviões. Por essa convenção, como a gente já tinha o meridiano de Greenwich determinando a longitude, determinou ali que o meridiano de Greenwich seria a hora de referência mundial, e a partir dela, das medidas de longitude, a gente determinaria as horas. A decisão por Greenwich foi porque as longitudes utilizadas a partir do Greenwich era muito utilizada pela marinha mercante inglesa, e a Inglaterra, no final do século XIX, era a principal potência econômica mundial e militar, fazendo com que tivesse uma grande influência para que o marco zero fosse na Inglaterra. Assim, o fuso horário é determinado a partir de um sistema mundial que divide o planeta em determinados fusos, em 24 faixas, em que cada uma delas vai corresponder a uma hora. Como o planeta Terra tem uma forma esférica, significa que ele tem 360 graus de circunferência. E seu movimento de rotação leva aproximadamente 24 horas. Então o que acontece? Basta dividir os 360 graus da esfera terrestre pelas 24 horas do movimento de rotação, a gente tem então a cada 15 graus, uma hora. Então conclui-se que a cada hora o planeta Terra percorre 15 graus na sua circunferência. Então, o intervalo entre 15 graus entre um meridiano e outro corresponde a uma hora, e cada hora dessa é chamada de fuso horário. É por isso que os habitantes da Terra não vivem todos no mesmo horário. Então, por exemplo, nesse mapa aqui a gente tem um mapa de fuso do planeta. Não sei se está dando para enxergar aí, mas esse mapa vai estar na apostila aí também. Se você for aluno meu, se não for, assiste aí. Então a gente tem aqui com as diferentes cores, né? Então este marco aqui, ó, é o meridiano de Greenwich. E aí você tem, ó, -1, -2 até -12 a oeste do meridiano de Greenwich. Você tem +1, +2, +3 até +12 a leste do meridiano de Greenwich. Então o que acontece? Obviamente que não vai seguir exatamente os meridianos, né? Você faz o contorno dos países, dos continentes, marcando aí os determinados fusos horários aí, né? Então o Brasil está aqui a -3 horário de Brasília. Então este é o mapa dos fusos horários aí do mundo. Já os fusos horários do Brasil, acontece que geralmente países pequenos têm só um fuso horário. Como o Brasil é um país grande territorialmente, no sentido leste-oeste principalmente, o Brasil apresenta hoje 4 fusos horários, né? Então são 3 na porção continental e 1 para as ilhas oceânicas. O segundo fuso horário, onde está localizado Brasília, capital federal, determina a hora oficial do Brasil. Por isso que quando você está assistindo um programa de televisão ou tem alguma coisa marcada, fala-se lá na televisão: ah, vai ser às 19 horas no horário oficial de Brasília. E aí pessoas que estão em estados que a hora é diferente do horário oficial de Brasília, ela tem que ir lá que calcular o horário direitinho para ela assistir
o programa. Então, os 4 fusos horários brasileiros apresentam horas atrasadas em relação a Greenwich. Isso acontece porque o país está totalmente situado a oeste desse meridiano, como eu citei anteriormente. Então aqui tem o mapa do Brasil, né? Fernando de Noronha, Ilha Martim Vaz, Ilha Trindade, as ilhas aqui estão num determinado fuso horário. O fuso horário de Brasília, que é o fuso horário que vivemos, grande parte da população brasileira vive nesse horário, que engloba Pará, Amapá, Tocantins, Goiás no centro-oeste, todos os estados do nordeste, todos os estados do sudeste, todos os estados do sul. Já Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Amazonas e Roraima está em outro fuso horário, menos um em relação a Brasília. Por isso que quando o programa é às 8 horas da noite no horário oficial de Brasília, em Mato Grosso do Sul ele vai ser às 7 horas da noite, 1 hora a menos. E a pessoa que estiver lá em Fernando de Noronha vai ser 1 hora a mais, vai ser às 9 horas da noite. E o outro fuso horário pega o estado do Acre e mais um pedacinho aqui, que é o fuso horário menos 2. Então, um programa às 8 horas da noite no horário oficial de Brasília vai ser 6 horas no horário do Acre. Entenderam? Então nós encerramos a nossa segunda videoaula do primeiro bimestre, tá? Se inscreva no canal, deixe seu like lá, seu comentário e até a nossa próxima aula.